Olá pessoal, aqui é a Letícia. Eu ajudo pessoas a atingir os seus 10, 20, 30 off para chegar lá no peso desejado. E para a gente percorrer esse caminho rumo ao nosso peso desejado, é importante entender que essa estrada ela não vai ser linear, não vai ser uma linha reta. A gente vai ter que passar por alguns buracos, por algumas curvas, ou seja, a gente vai precisar entender aí quais são os obstáculos que a gente vai enfrentar e ter que superar ao longo desse caminho e também quais são as oportunidades, aquilo que vai fazer a gente ficar cada vez mais próximo do nosso objetivo de emagrecer. E uma dessas oportunidades que também podem se tornar obstáculos são os nossos hormônios. As questões hormonais interferem muito no nosso processo de emagrecimento, tanto negativamente quanto positivamente. Então a gente pode fazer com que esses hormônios sejam nossos aliados no nosso objetivo de emagrecer, desde que a gente entenda melhor o seu papel no nosso organismo e a gente consiga aí saber como equilibrar esses níveis de hormônios no nosso corpo para que a gente consiga aí ter resultados cada vez melhores no nosso processo de emagrecimento. E hoje eu vou explicar por que os hormônios da fome eles interferem no processo de emagrecimento e como fazer para que eles estejam equilibrados no nosso organismo e sejam nossos aliados nessa trajetória. Então a gente tem aí dois hormônios que eu vou citar hoje, que a gente vai conversar sobre eles, que são a leptina e a grelina. Então, um está associado à saciedade, aquele estado de você perceber que já está satisfeito depois que comeu, e o outro está relacionado com a regulação da nossa fome. Ou seja, a leptina vai nos ajudar a perceber a saciedade e a grelina vai atuar na regulação da fome. Então vamos começar falando um pouco mais sobre a leptina. A leptina, ela é produzida lá no nosso tecido adiposo e depois da sua produção, o sangue leva essa leptina lá para o nosso cérebro, onde ela envia mensagens de que a gente já está satisfeito, de que a gente já pode parar de comer. Então, existem diversos estudos que passaram a ser feitos com relação a esses hormônios, porque muitos hormônios são produzidos no nosso tecido adiposo, ou seja, na nossa camada de gordura. E desde 1994, ou seja, não é tão antigo assim, né, essa descoberta da função aí da ação da leptina no nosso organismo e de como ela pode fazer a gente perceber quando é a hora de parar de comer. Assim como também a leptina nos ajuda a entender como é que está a nossa reserva de gordura no nosso corpo. Ela manda essa mensagem para o cérebro, porque ela é produzida pelas próprias células de gordura. Então, a partir da leptina, o nosso cérebro consegue perceber aí se as nossas reservas de gordura estão cheias ou estão vazias. E essa informação ela é muito importante para o nosso organismo desde lá da época dos nossos ancestrais, desde lá da época do homem da caverna, onde a situação era muito diferente do que a gente vive hoje, claro, né? Onde a comida era muito escassa. Hoje em dia a gente abre os armários e tem lá a nossa despensa cheia, a geladeira cheia, então muitas vezes a gente come muito mais do que o nosso organismo realmente precisa e a gente tem essa facilidade de conseguir a comida, né, no mundo de hoje. Mas antigamente a comida lá na época da caverna era realmente muito escassa e muitas vezes se a pessoa não conseguisse caçar algo naquele dia, ela podia às vezes ficar horas ou até mesmo dias sem comer, porque não tinha comida disponível ali tão fácil como a gente tem atualmente, né? Apesar de que, claro, a gente sabe que ainda existe muito a fome, né, no mundo inteiro, mas a comida em si, ela tá disponível com muita facilidade para os seres humanos hoje em dia, coisa que não acontecia lá
com os nossos ancestrais. Então, o que era importante ali na hora de caçar para conseguir a comida daquele dia? Era estar preparado para lidar com os predadores, né? Porque a gente, muitas vezes, o ser humano precisava lidar com os predadores para poder conseguir a sua caça e a sua comida daquele dia. E quanto mais a pessoa conseguir ali reservar a sua energia em forma de gordura, poupar, economizar essa energia em forma de gordura, mais chance a pessoa tinha de sobreviver àquela situação adversa aí de lidar com os predadores. Então a leptina, ela desde então, ela cumpre essa função também muito importante de mostrar pra gente como é que estão esses reservatórios de gordura. Ou seja, quanto mais gordura a gente vai acumulando no nosso corpo, mais leptina vai sendo liberada. Aí, pensando dessa forma, a gente podia dizer assim, mas então emagrecer fica muito mais fácil quando eu tô com muita gordurinha no corpo, porque eu vou ter mais leptina liberando, o meu cérebro vai entender que eu tô saciado constantemente e eu não vou ter tanta vontade de comer. Seria muito bom se realmente fosse assim. Mas quando a leptina passa a ser liberada em excesso, por isso que o equilíbrio hormonal é tão importante, né? Nem muito daquele hormônio, nem pouco daquele hormônio vai nos ajudar tanto no nosso emagrecimento quanto no bom funcionamento do nosso organismo. Então também quando esse hormônio, no caso a leptina, passa a ser liberado em excesso, isso tende a ser prejudicial para o nosso organismo e dá uma descompensada nessas mensagens que normalmente a leptina mandaria de forma adequada de saciedade. Porque o nosso organismo, quando essa leptina está liberada em excesso, ele passa a criar uma resistência à leptina. De uma forma similar como ocorre com a resistência à insulina, que em outros conteúdos vocês, quem já nos acompanha, podem já ter escutado a Alessandra, nossa Nutri, falar sobre isso. Então, a partir do momento em que existe essa resistência à leptina, ela não consegue fazer a sua função adequada de mandar essa mensagem para o cérebro de saciedade. E quando essa mensagem não está ocorrendo de forma adequada, o que acontece? A tendência é que a gente passe a comer mais buscando essa saciedade. Essa saciedade não chega como ela deveria chegar. E aí a gente come de forma mais compulsiva, em maior quantidade, para buscar que o cérebro consiga enviar essa mensagem de que já está satisfeito. E existem algumas maneiras da gente conseguir ajudar essa leptina a ficar equilibrada aí no nosso organismo e com isso favorecer o nosso processo de emagrecimento, né? Porque senão a gente entra num ciclo vicioso. Quanto mais a gente come, mais gordura a gente acumula, mais leptina é liberada e a resistência à insulina, a leptina continua ali presente e o ganho de peso acaba sendo a consequência de tudo isso, né? Interferindo no nosso emagrecimento e na nossa conquista lá dos 10, 20, 30 off. Então, para que a gente consiga ajudar a leptina a agir de uma forma mais adequada, mais equilibrada, uma dica muito importante é poder mudar nossa estratégia alimentar, né? Começar a consumir alimentos mais saudáveis no nosso dia a dia, ou seja, desembalar menos e descascar mais, passar a comer menos produtos industrializados e mais produtos naturais, in natura, né? Porque esses alimentos mais saudáveis, mais ricos em fibras, em nutrientes, vão favorecer aí o equilíbrio da leptina no nosso organismo. Outra dica também muito bacana para ajudar nesse controle da leptina está associado com a palatabilidade alimentar e a recompensa alimentar. E o que seria isso? A palatabilidade alimentar, ela tá ligada com o sabor
que aqueles determinados alimentos trazem para nós, não só os alimentos, mas também as bebidas. E a recompensa alimentar está relacionado com aquele prazer momentâneo que a gente sente no momento em que a gente está consumindo aquele determinado alimento. Então, através desses tipos de alimentos que são mais palatáveis, né, que tem aquele sabor que geralmente o nosso paladar tende a aceitar mais, principalmente quando a gente tá com excesso de peso, a gente tende a consumir em mais quantidade alimentos muito ricos em açúcar, em carboidratos simples, que são as farinhas brancas, né, em gorduras ruins. Então, e esse tipo de alimento é o que o nosso paladar vai aceitando cada vez mais, e isso vai mandando para o nosso cérebro mensagens de que aquele alimento é extremamente palatável para a gente e que ele está trazendo uma recompensa momentânea. Só que isso gera ainda um desejo maior de comer esse tipo de alimento, porque a gente acaba entrando também nesse ciclo vicioso de continuar buscando por esses alimentos altamente palatáveis e que trazem essa recompensa, esse prazer momentâneo. Por isso que, mais uma vez, a gente volta lá para a importância de introduzir alimentos mais saudáveis no nosso dia a dia, né? E passar também a acostumar o nosso paladar com esses tipos de alimentos que vão fazer com que a gente consiga lá equilibrar a leptina, diminuir nossas taxas de gordura e com isso fazer com que a leptina não seja liberada de uma forma excessiva no nosso organismo. Outra dica importante é que a gente torne a nossa refeição uma espécie de ritual. Hoje em dia a gente vive correndo, vive acelerado, muitas vezes a gente come sem prestar atenção na comida, no que está comendo, come olhando o celular, come assistindo televisão, come de frente para o computador, come fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. E a última coisa que a gente presta atenção é, de fato, na nossa refeição. Então, quando a gente passa a aproveitar aquela refeição com foco no nosso prato, mastigando bem, comendo devagar, saboreando os alimentos, sentindo o gosto dos alimentos, que às vezes a gente acaba comendo até demais porque a gente nem sente direito o sabor dos alimentos. Então, quando a gente passa a dar essa atenção mais focada para as nossas refeições, a gente consegue também dar o tempo da leptina agir. Porque a leptina, até ela chegar no cérebro, ela é produzida lá na camada adiposa, de gordura, né? O sangue leva ela lá para o nosso cérebro, lá para o hipotálamo, para poder mandar essa mensagem de saciedade. Então, isso leva um tempo, isso leva de 20 a 40 minutos para que esse processo ocorra. Se a gente come rápido, não presta atenção no que tá comendo, na nossa refeição, a tendência é que a gente não dá tempo da leptina agir de forma adequada e a gente acaba comendo de forma exagerada. A partir do momento em que a gente dá essa pausa entre uma garfada e outra, saboreia e presta aquela atenção plena na nossa refeição, a gente permite que esse processo ocorra de forma adequada. E o outro hormônio que está relacionado com o sistema da fome aí, que vai também interferir no nosso processo de emagrecimento e que a gente precisa conhecer sobre ele para que ele seja nosso aliado nessa caminhada rumo aos 10, 20, 30 off, é o hormônio da grelina. Porque a grelina, ela é a que regula a nossa fome, a que vai estimular o nosso apetite. Então, quando esse hormônio está de forma equilibrada, ele vai agir no momento em que ele tem que agir. Quando ele está descompensado, ele vai começar a liberar mais hormônio em excesso, mais grelina em excesso, e essa liberação em excesso de grelina tende a fazer a gente buscar por mais comida e atrapalhar o nosso processo de emagrecimento. A grelina, ela já é produzida lá no nosso estômago, né? E a partir de lá, dessa produção no nosso estômago, que ela vai
passar a enviar essa mensagem dessa percepção de que a gente está com fome. E a grelina, o que ela vai fazer normalmente? Aonde que ela vai ficar mais em excesso, né? Muitos casos típicos em que a grelina se torna um hormônio que passa a aparecer em excesso ali no nosso organismo, está relacionado com pessoas que têm anorexia nervosa, por exemplo. A anorexia nervosa é quando a pessoa tem um baixo peso, muitas vezes ela está até abaixo do seu peso ideal, só que ela tem uma distorção da sua imagem corporal. Então ela não se enxerga magra, né? Ela ainda assim enxerga que ela está com excesso de peso e por conta disso ela se restringe na alimentação demais, ela não come o necessário e isso faz com que o seu organismo produza grelina em excesso, porque realmente é uma defesa que o organismo tem de mostrar para a pessoa que ela precisa comer, né? Que ela tem que suprir o seu organismo de nutrientes. Por outro lado, quando a gente está com excesso de peso, ou seja, na busca aí por esse peso desejado, por esse emagrecimento, a tendência é que a grelina ela seja liberada em menor quantidade, né? Então, também, como eu já venho falando a respeito dos hormônios, o equilíbrio é o ideal. Então, nem o exagero, nem a restrição daquele hormônio vai nos ajudar e vai fazer com que ele seja nosso aliado nessa caminhada do emagrecimento. A gente precisa buscar que esse equilíbrio aconteça. Então, um processo adequado aí entre a leptina e a grelina é quando a gente tá lá naquele período de jejum, né? Porque tá algum tempo já sem comer, então o nosso organismo passa a liberar o hormônio da grelina para fazer a gente perceber que tá com fome. A partir do momento em que a gente faz a nossa refeição, a gente come de forma adequada, como eu comentei agora, dando aquela atenção para a refeição, dando aquele tempo da leptina agir, a leptina entrando em ação, a grelina vai saindo de campo, né? Porque a partir do momento que a gente está saciado, a grelina não precisa mais fazer a sua função, que é indicar a sensação de fome, estimular o nosso apetite. Então, esse é o processo adequado do nosso organismo, quando esses hormônios eles estão atuando de forma equilibrada. Então, o que é importante para que a gente consiga esse equilíbrio entre a grelina e a leptina? É comer quando a gente percebe aquela necessidade fisiológica do nosso corpo e parar de comer quando a gente já se sente saciado. Para isso, a gente tem que prestar atenção nas nossas necessidades fisiológicas, prestar atenção em quando a gente já está saciado, e por isso é tão importante a atenção na nossa alimentação, né? E existem algumas coisas que podem favorecer o desequilíbrio do hormônio da grelina, né? Ou seja, um desses fatores são as dietas extremamente restritivas. Quando a gente faz uma dieta muito pobre em nutriente, que causa uma privação muito grande na nossa alimentação, a tendência é que a gente deixe esses hormônios totalmente bagunçados, tanto a grelina quanto a leptina. Então, por isso a importância de emagrecer de uma forma saudável, comendo, né? Então, essa ideia de fechar a boca para emagrecer é uma crença limitante que muitas pessoas acabam instalando, né, na sua cabeça, achando que para emagrecer elas vão precisar parar de comer, passar fome. Muito pelo contrário, quando a gente passa fome, a gente passa a gerar uma série de descompensações no nosso organismo. O nosso organismo passa a criar defesas para evitar que isso aconteça, né? De que essa restrição seja muito grande e vai liberando
mais grelina, mais hormônio da fome, vai fazendo a gente comer em excesso, e aí com isso vai acumulando mais gordura. Quanto mais gordura a gente acumula, mais leptina a gente libera, cria aquela resistência à leptina, e assim você gera um ciclo vicioso inadequado para o bom funcionamento do teu organismo e para bons resultados no teu processo de emagrecimento. Outro fator importantíssimo em que os hormônios, tanto a grelina quanto a leptina, estão associados aí, relacionados, é com a qualidade do nosso sono. Então, o sono, ele vai interferir diretamente na produção dos nossos hormônios. Quando a gente está dormindo, existe uma série de funções que o nosso organismo continua fazendo lá, extremamente importantes para nós e que vão interferir diretamente também no nosso processo de emagrecimento. Então, durante o nosso sono, existem uma série de hormônios que vão sendo produzidos, inclusive a grelina e a leptina. Então, manter uma qualidade boa do nosso sono, não só a quantidade, né, de 7 a 8 horas, que normalmente é o ideal para a maioria das pessoas, mas também a qualidade do nosso sono vai ser necessária para que esses hormônios consigam ser produzidos de uma forma adequada nesse período da noite em que existe esse funcionamento aí do nosso organismo, normalmente com essas funções que são realizadas durante o nosso sono. Então, a dica é: coma quando você está com fome, preste atenção na sua fome fisiológica, naquela que o teu corpo está pedindo alimento, naquela que você percebe lá a sensação de estômago vazio e não os momentos em que você queira compensar na comida os teus sentimentos, as tuas emoções, né? Porque são fomes diferentes, aí já é uma fome emocional. Coma quando você tem a fome fisiológica, coma saboreando, coma com prazer e preste atenção nessa saciedade quando ela chega, para que você possa perceber aí a hora de parar de comer. Durma bem, tenha uma boa qualidade de sono e fuja dessas dietas malucas extremamente restritivas.